E aí, gente, tudo bom com vocês? Que bom ter vocês aqui novamente, mais uma vez, né, no Capacidade. E, afinal das contas, nós estamos tentando nos tornar capazes sobre um outro viés, que é esse viés que mora dentro da gente, que é o ser empreendedor de nós mesmos, né? E hoje eu estou trazendo um cara super legal, super bacana, é um professor já há mais de 20 anos, é o Roberto Mendes, publicitário. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito Bacana. obrigado, Kleber. Prazer estar aqui com Imagina. você, com os teus telespectadores, e Uhum. vamos conversar. Vamos conversar. Roberto, deixa eu posicionar você mais ou menos como é que eu tenho, carregado, né, esses nossos encontros, esses bate-papo com o pessoal que está em casa. Tudo mudou, tudo foi desconstruído, hoje não é mais um estúdio, eu estou dentro do meu ateliê, você possivelmente está dentro do teu escritório, estou vendo que tem umas pinturas legais aí atrás de você. Isso, Enfim, o que nós estamos tentando, através desse espaço, é nos aproximarmos mais das pessoas e humanizar um pouco mais tudo isso que está acontecendo. Eu tenho visto e tenho encontrado nesses últimos meses muitas fórmulas, muita gente tentando ensinar o que e como fazer, o amanhã, e, cara, simplesmente eu acho que nesse momento o grande desafio é sobreviver. E a maior das sobrevivências nesse momento sou eu. Como é que eu faço para chegar até o final do meu dia, da minha semana e do meu mês? Esse é ser o maior empreendedor do mundo nesse momento, principalmente aqueles que estão em casa, nos ouvindo, tentando explorar, né, essas angústias, essas ansiedades de uma forma positiva, e não existe como explorar isso de forma positiva. A gente tem que viver isso na maior intensidade e tentar sobreviver. E acho assim bacana que você é um cara que é um professor, você é marketing, você é engenharia ambiental, quer dizer, você tem aí uma salada dentro dessa tua formação maravilhosa, você tem um mestrado em administração lá em Lisboa, é dono da agência Target Comunica, né? Agência. Então, no momento que nós vamos falar do teu trabalho, a tua visão através do teu trabalho, a visão como professor, como publicitário, como gente de marketing, vamos falar de mercado, eu tenho algumas coisas para questionar, porque eu tenho graves problemas com agências de marketing e publicidade. Eu Conheceu brigo a com gente todas. ainda. Eu brigo com todas. Cara, eu já tive todas as Sempre. experiências, e isso espalhado por esse mundo de meu Deus, principalmente Teresópolis. Roberto, primeira coisa, a grande pergunta, né, a número 1, você, pessoa, você, Roberto, com todo esse teu background, com toda essa tua experiência, como é que você está vivendo esses últimos meses? Como tem sido o confinamento, relacionamento com família, com você mesmo, com o trabalho? O que tem acontecido com você? Porque as pessoas elas precisam dessa dimensão. E número 2, eu depois pergunto a tua visão a respeito de tudo isso através do trabalho que você faz, que você oferece. Certo? Então vamos Beleza. lá. Mas quer Como falar um diria pouquinho de Jack, você? o estripador, vamos por partes, né? Vamos por Então, partes, tá legal. então vamos lá. Eu acho assim, esses últimos meses, eu até comentei isso muito com um amigo que estava muito impressionado com algumas coisas. Eu falei, cara, eu acho que as crises, elas são reveladoras, né? Uhum. Elas dão, para algumas pessoas, dão o que elas têm de melhor, as que são boas. E para Uhum. aquelas que não são boas, elas dão o que elas têm de pior. O fato é que a crise escancara muito as pessoas, né? Uhum. Como na tua própria pergunta você colocou, como é que está aí com família, com trabalho, porque realmente a crise te leva de uma forma muito intensa para encarar isso tudo, né? Uhum. E tudo fica muito intenso, tudo fica muito carregado, né? Então o Uhum. que é bom fica muito bom, o que é ruim fica muito ruim, né? Isso é uma característica das crises, né? E como a gente tem aí uma forte tendência de que as crises, cada vez elas aconteçam com mais frequência, cada vez elas aconteçam com mais intensidade,
eu diria com toda a segurança do mundo que a gente precisa aprender a lidar com as crises, né? Uhum. Talvez a nossa geração foi criada na crise, né? Nas crises econômicas, nas crises políticas. Então, o que a gente está vivendo hoje não é uma realidade muito diferente daquela inflação de 50% ao mês, daquela loucura de cata o dinheiro de todo mundo da noite para o dia. Foi uma crise inédita sob o ponto de vista da liberdade de ir e vir, né? Mas sob o ponto de vista da gente não ter dinheiro para ir e vir, não foi a primeira vez que eu vivi isso dentro de muitas outras histórias do Brasil recente, né? Eu peguei 9 cortes de zero, né? Então, estamos falando aí de muitos zeros. Então, assim, eu percebo também que essa crise criou basicamente 2 grupos, né? Um grupo que conseguiu ter algum tipo de ganho nessa crise, e um grupo que teve muitas perdas, foi atacado assim, de forma muito severa nessa crise, né? Para minha sorte, eu fiquei do lado que teve os ganhos, mas nem por um minuto eu consegui ficar satisfeito com a crise. Pelo contrário, eu escrevo para o jornal de vocês, quer dizer, na verdade para a TV de vocês, eu faço comentários e fiz muito a defesa sobre o quão inadequado era essa política de lockdown do ponto de vista econômico, né? E dinheiro é saúde. A saúde passa pelo bem-estar pessoal, passa pelo bem-estar financeiro, passa pela tranquilidade, passa pelo direito de ir e vir. A saúde atravessa tudo isso. A saúde não é simplesmente você não pegar um coronavírus, né? Então, dentro do ponto de vista de política pública, eu acho que o que foi feito um absurdo, foi feito uma covardia. Isso pode ser algo extremamente adequado quando você pensa num país de primeiríssimo mundo, onde todo mundo tem acesso a tudo, onde todo mundo tem uma casa razoavelmente decente para morar, onde você não tem 9 pessoas confinadas num cubículo, dentro de uma comunidade onde tem esgoto ao ar livre. Que estado é esse que de repente ficou preocupado com todo mundo, né? Mas deixa as fezes passarem na porta da casa das pessoas. Então isso foi uma grandíssima de uma hipocrisia, na minha opinião, e que muitas pessoas pagaram com o investimento da sua vida inteira, tendo um negócio quebrado, muitas pessoas pagaram com a sua saúde mental, com o bem-estar da sua família. Foi feita uma covardia, na minha opinião, uma imensa covardia. Eu olho para o mercado, sim, eu sou um cara de marketing, mas o marketing só existe através das pessoas. São pessoas produzindo itens que pessoas vendem, que pessoas compram, que pessoas consomem. Então, acreditar que o cara de marketing não gosta de gente vale para os maus marqueteiros. Mas os bons marqueteiros vivem disso, né? Dependem das pessoas. 90% dos meus artigos eu tenho de alguma maneira uma menção direta às pessoas. É esse o objetivo de tudo, né? Tudo só faz sentido com isso. Então, como eu comentei, eu passei bem por isso, porque essa crise inteira gerou uma grande instabilidade de mercado e uma série de ameaças de mercado, uma série de oportunidades de mercado, e toda essa mexida, quem regula isso tudo, quem mais entende disso, é o tal do marketing. Então a minha demanda explodiu. Eu não posso reclamar de mim, mas ainda assim eu reclamo de tudo que foi feito, entendeu? Acho que foi muito errado o que foi feito e como foi feito. Porque criou assim um campo de oportunidades para um e um campo de devastação para outros, né? Eu até penso, Roberto, que da mesma forma que houve essas oportunidades, e eu vou me colocar também do lado daqueles que não tiveram perdas tão diretas, porque o trabalho que eu faço, eu trabalho com reposicionamento de marca, que é o melhor, eu trabalho com pessoas, que é a outra ponta. Quer dizer, você está lá fora, trabalhando a marca, você colocando e apresentando de uma maneira, e eu estou fazendo um outro trabalho que é para que as pessoas correspondam, né? Isso que você está levando, né, para o mercado, essa imagem, enfim, a cor dessa marca. Então eu sei exatamente o que significa o trabalhar com pessoas, e você tolher a elas o direito, não é o de ir e vir, mas é de você tirar o direito do ganha-pão delas, né? Exato. Então, isso realmente foi uma coisa que, mesmo estando do outro lado,
eu me ressenti muito, uma coisa que me afetou muito, me levou às angústias, me levou a me deprimir, porque no final das contas, eu dependo desse todo, eu dependo, né, de pessoas para que as coisas aconteçam, né? Embora o mercado seja meu patrão, o nosso patrão, ele deu indícios e falou com a gente de maneira da qual ele não foi escutado, ele não foi interpretado como deveria. Então, uma coisa que até mesmo para aqueles que tiveram oportunidades, no meu entendimento, houve um sofrimento e até perda de algumas oportunidades, justamente por essa pressão em que a gente acabou vivendo, em que nós estamos vivendo ainda, né? Eu sou não o advogado do diabo, mas eu tento entender exatamente essa questão do que significou. Eu acredito que naquele primeiro momento o lockdown ele veio com uma força, que foram os seus 15 primeiros dias, para se entender o que fazer com ele, mas não para que trouxéssemos ele como um recurso, como inclusive, entre aspas, de cura, porque ele não estava fundamentado, tá? Eu fiz trabalhos e continuo fazendo trabalhos voluntários pelo mundo afora, estou participando de um grupo e atendendo pessoas de todos os cantos, com as mesmas questões, com as mesmas pressões, com os mesmos medos, inclusive sem entender direito o papel do próprio marketing. O que eu faço agora? Como é que eu me renovo? Esse novo normal, que para mim isso é um engodo desgraçado, porque não existe novo normal, existe o novo que está chegando. Normal é normatividade, normal é você então tentar continuar a fazer coisas que não deram certo, ou você entrar num sistema que vai ditar para você como fica em casa preso. Isso não pode ser novo normal. O novo normal não é esse, eles são tantas outras coisas, né? Você dentro da tua agência, né? Você dentro com os teus clientes, como é que foi o relacionamento? Ou aqueles novos, ou aqueles que ficaram, como é que você conduziu isso? Então, como eu te comentei, né, a minha percepção é essa, né? Tudo que era bom ficou melhor, tudo que era ruim ficou pior. Uhum. Essa é a minha percepção sobre qualquer momento de crise, né? Quando as pessoas se revelam, não tem jeito, né? Uhum. Do ponto de vista operacional, eu não perdi cliente nenhum. Pelo contrário, eu ganhei clientes. Como a gente tem uma abordagem muito consultiva com nossos clientes, né? Muito mais do que querer ganhar dinheiro, eu quero fazer ele ganhar dinheiro, depois eu ganho dinheiro, né? Eu falo, adoro dinheiro, mas não é o que me move, né? O que me move é um resultado. E aí, em troca desse resultado, eu quero dinheiro sim, entendeu? Porque eu gosto de dinheiro, volto a dizer. Estou sendo hipócrita, não. Agora, a operação, e até em alguns clientes que foram muito abalados, o primeiro discurso nosso para o cara foi: esquece pagamento, vamos resolver, lá na frente a gente conversa, tá certo? Até porque eu estava vendo um crescimento de caixa de outro lado, então não estava enforcado, né? E felizmente as correções já foram feitas, os resultados já surgiram, as retomadas já alcançaram, e pelo contrário, eu cantei muito. Essa crise também me serviu para me deixar assim, um pouco feliz comigo nesse sentido, né? Porque muitas pedras foram cantadas antes delas aparecerem no tabuleiro, entendeu? Inclusive os aspectos de quando viria a retomada, de qual seria o comportamento de retomada. Então uma série de coisas que eu fui intuitivamente verificando, imaginando, na verdade, eu consegui verificar depois do ponto de vista prático, né? Até alguns desses artigos que eu gravei para a TV de vocês servem de prova para isso, pegar a data e depois olhar o que aconteceu. Então, com os meus clientes, sinceramente, o nosso relacionamento foi muito bom, pelo contrário, melhorou. Porque como eles estavam numa situação muito crítica, né, todos estavam muito abalados, muito preocupados, e a gente conseguiu estar muito presente, né? Isso foi, eu acho que, assim, ajudou muito a sedimentar uma relação que precisa, assim, de muita confiança, de muito respeito, né, muita proximidade. A gente trata números de clientes, a gente trata números de clientes, a gente trata as mazelas, né? Eu costumo dizer, a publicidade só trata as coisas boas, o marketing resolve as coisas ruins, né?
Isso para mim é uma diferença fundamental do ponto de vista analítico, né? Que bom você estar falando sobre isso. Que bom você estar falando sobre isso, porque poucas pessoas sabem a diferença entre publicidade e marketing. Assim, de maneira muito simplista, eu sempre falava isso com meus alunos. Falo, galera, pensa num carro, tá certo? Uhum. O motor é a publicidade. O carro inteiro é o marketing. Você botar um puta do motor numa roda ruim, numa suspensão ruim, num freio ruim, esse carro vai bater na primeira curva, ou até mesmo na reta, tá certo? Então não adianta você ter só propaganda e não ter o resto que harmoniza, né, que sustenta esse carro, né? Então, a publicidade é um pedaço pequeno de um composto muito mais amplo que é o marketing, né? Perfeito. Então, assim, para quem está nos assistindo, entender de forma muito clara. A publicidade, lógico, ela quer vender, ela fala só das coisas boas, ela fala só dessa linguagem de envolvimento, né? Mas o marketing não, o marketing trabalha processo, trabalha pessoas, trabalha todos os aspectos relacionados ao negócio, tudo que impacta no negócio é marketing, né? Tem até um autor que eu gosto muito, eu sempre esqueço o nome dele, eu sou péssimo para nomes, mas ele falava isso, o marketing é tão básico que chega a ser errado você ter um departamento de marketing numa empresa, porque todo mundo deveria pensar em marketing dentro da empresa, né? E não um departamento, uma pessoa, enfim. O que eu concordo plenamente. Não, e você é muito interessante isso que você coloca como teu relacionamento com o seu cliente hoje, que é alguma coisa que vem sendo apontada já há muitos anos, e é uma coisa que eu venho trabalhando, tanto que para os clientes que eu tenho hoje, para as pessoas das quais nós mantivemos um relacionamento, eu sempre coloco, tudo que nós estamos vivendo agora, ele foi previsto, só com um detalhe, ele foi precipitado. A coisa, ela, ao invés de ter acontecido daqui a 5, 10 anos, ela aconteceu em fração de 3 meses. Mas não que nós não soubéssemos da desconstrução e do que seria as novas abordagens e essa forma de relacionamento mais humanizado, da qual eu acho que nós estivemos afastados muito tempo. Porque os nossos modelos são modelos de ganhar dinheiro formatados muito à base à la americana, time is money, né? Tempo é dinheiro. Isso não é verdade. Nós aqui, Brasil, nós temos uma outra maneira. Quer dizer, o teu cliente, ele se torna um amigo, é o cara que te telefona na madrugada para dizer que está com medo, porque, na verdade, a mãe dele está com sintomas. E o que você faz? O que você diz? Você simplesmente desqualifica, mas antes disso acontecia, o cara estava se separando, ele te telefonava, mesmo a gente em férias, para dizer para você que ele estava mal pra cacete, tinha dado, sabe, um problema sério na empresa, ele desqualificou um funcionário, porque está se separando da mulher. Então, essa questão do como você se aproximar, de como você se relacionar, de como você trazer um pouco mais de calma para que o teu cliente ele consiga ter uma visão mais ampla, né, do que está acontecendo. E que não é por nada fácil, porque mesmo aqueles que estão vivendo, né, as oportunidades de agora, vamos tomar cuidado, porque os desdobramentos ainda estão por vir. E nós podemos ter perdas mais uma vez. As pernas podem ser quebradas mais uma vez. Então, nada é fácil. E a única forma que eu encontro de poder ajudar o outro não é a ganhar mais dinheiro, mas é ele poder sustentar, né, a marca dele, ou o que ele pretende para essa marca, ou o que ele pretendia, é justamente humanizando. Os relacionamentos hoje, empregado-empregador, mudaram completamente. E tem que mudar. Tá? Não estou falando aqui de socialismo, pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui sobre questões realísticas de como eu tenho que passar a ver meu funcionário dentro das necessidades dele, dentro dos ganhos dele e das perdas dele. Tá? E eu promovo muita perda. Eu, quanto empregador, eu promovo. A número 1 é tempo. Eu roubo tempo. Nós vivemos esse momento que você, somos produtos. Nós, na verdade, somos olhados pelo mercado, nós somos vistos como produtos. Acabou. Tá? Nós temos que produzir, isso aqui que nós estamos fazendo é produzir conteúdo. Mas isso é produzir conteúdo para quem? Para o quê? Então, quando eu voltei a fazer as gravações, eu disse para a Júnior, eu falei, a minha intenção de poder levar para as pessoas algo um pouco mais humano, em que elas possam pensar.
O grande problema que eu encontrei no empresário é o não conseguir pensar, é o não conseguir, é sem visão. Tá? Então, a falta do profissional do marketing, a falta do profissional que oriente, mas dentro de uma forma mais realística, mais humanizada, ela é fundamental, Roberto. Eu acho E que isso daí... vale algumas pontuações, Sim. o Kleber, nisso aí. Sobre alguns aspectos, eu acho que a gente nunca teve uma relação tão humanizada, porque, na verdade, até bem pouco atrás, o ser humano simplesmente não era nem considerado, entendeu? Você para pensar que há 100 anos atrás, a expectativa de vida era completamente diferente, as pessoas eram só meio de produção e acabou, as crianças eram só mais um que ajudava um pouquinho, mas ajudavam. Então, eu acho que, na verdade, o mundo melhorou muito. Eu acho que as relações estão muito mais humanizadas do que há 100 anos, do que há 40 anos atrás. Sim. Então, eu acho que, nesse aspecto, as coisas melhoraram. A segunda questão que eu vejo é assim, empresariar no Brasil, em especial, é uma tarefa hard, muito dura, muito difícil. Então, às vezes o empresário está perdido porque é muito difícil tomar decisão diante de um mercado volátil, diante de mudanças de regra permanentes, regras contábeis, regras trabalhistas, regras jurídicas, regras de prefeitura, enfim. O mundo muda o tempo todo, né? E no Brasil ela muda muito mais e com muito mais velocidade. Então, empresariar aqui não é fácil. A outra questão é que eu trabalho muito com consultoria a negócio, né, ao gestor. E uma coisa que eu posso garantir é que o processo decisório é um processo muito solitário. O empresário muitas vezes está muito sozinho. Então se fala muito de humanizar o colaborador, mas se esquece muitas vezes que o comando está muito desumanizado por todo o resto. O fornecedor não está humanizando o empresário, o colaborador não está humanizando o empresário, o concorrente muito menos, tá certo? O cliente também não. O cliente, enquanto cliente, eu defino o cliente, o ser mais egoísta do mundo, ponto. Isso é uma definição de cliente. E eu falo isso para os clientes. Todos nós, enquanto consumidores, a gente só pensa na gente, ponto. Se a tua pizza chegar 15 minutos depois na tua mesa, porque o cara estava resolvendo um problema por telefone, que a filha dele estava doente, você vai virar e falar, eu quero saber, eu quero a minha pizza quente, amigo. Então, o mundo precisa se ajustar. Eu acho que não é o empresário, eu acho que é um conjunto. O mundo é um pêndulo, né? Eu acho que todas as coisas funcionam como um pêndulo. Elas vão, voltam, vão e voltam. E quanto mais ela vai, menos ela irá, né? Porque a gravidade vai e o atrito vão parando, e uma hora esse pêndulo vai parar no ponto central, no equilíbrio. Então eu acho que a tendência é essa, eu acho que a gente está cada vez mais orbitando mais próximo do centro, entende? Eu acho que as relações estão melhorando, eu acho que, mais uma vez, a crise ajudou a gente descobrir qual era o empresário ruim, porque ele ficou pior, qual era o colaborador ruim, porque ele ficou pior, porque eu não vejo maldade de um só lado, um só do outro. Hoje mesmo um cliente comentava comigo um problemão que ele teve, semana passada teve um fornecedor aqui também comentando um problemão que ele teve. Então, isso acontece com todo mundo, de todos os lados, né? O ser humano é ser humano desde sempre. Então, eu acho que tem gente boa, e digo mais, tem muito mais gente boa do que ruim no mundo, mas disparado. E você tem uma meia dúzia que causa um monte de problema. O que a gente tem é que cada vez mais ir aprendendo a desviar dessa meia dúzia. Eu falava muito com os meus alunos, a gente não tem que virar um cara ruim, a gente tem que aprender a lidar com as pessoas ruins, a desviar, se possível, das pessoas ruins. Mas eu sou um otimista, eu acredito num mundo melhor, eu vejo as coisas melhorando, eu sempre olho para o copo com uma gota de água e falo, pô, alguém já matou a sede, olha que coisa boa, é menos uma pessoa com sede no mundo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que pegar as situações e sempre criar uma maneira de aprender com elas, de melhorar com elas, de exemplificar, né, para terceiros, que eu acho que a gente não tem que passar as coisas para a gente aprender, né? A gente pode aprender muito com os erros dos outros, eu acho uma bobagem a gente ter que, não, quando eu fizer eu vou aprender. Não, aprende com os outros, tenta não errar, é muito mais divertido desse jeito. Mas é claro, corra riscos, né? Faz parte correr risco.
Então eu acho que as coisas estão melhorando, eu acho que o mundo está ficando melhor, né? Agora a gente tem que entender, os empresários passaram por problemas gigantescos, basta ver a quantidade de empresa que quebrou nesse momento, né? Então, eu acho que pelo contrário, a gente precisa cada vez menos provocar uma briga de classes. Eu acho que nós somos cooperativos, é uma cadeia colaborativa, né? Onde você tem um fornecedor, você tem um colaborador, você tem um empresário, você tem um cliente, todo mundo trabalha em prol de uma coisa, né? Eu prefiro ver desse jeito. Há quem se arrisque mais e empreenda, há quem se arrisque menos e colabore. Então, quem se arrisca mais é justo que fique com uma parte maior do resultado, quem se arrisca menos fica com uma parte menor do resultado, mas que todo mundo fique com uma parte do resultado indiscutivelmente, tá certo? Eu acho que todos nós emprestamos, né? Alugamos, vendemos o nosso tempo uns aos outros, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente ter na vida um propósito, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas precisam se motivar mais por um propósito, precisam se conhecer mais, entender mais o que elas querem para si, para que então elas possam entregar para o outro, né? Eu considero isso, deixa eu entrar nisso, porque é uma seara muito minha, quando você fala de propósito, né? Bom, eu sou origem, né? Bom, as minhas origens profissionais são várias e entre elas, ela funilou, aliás, todas elas funilaram aonde eu estou. Então, eu já fui o cara, palestrante motivacional, eu já fui coach, fui o primeiro coach que ouviram falar na região, riam da minha cara, e o coach se prostituiu de uma tal maneira que você, para ser coach hoje, você tem que formar coach, né? E que eu caí fora e eu parti para um outro caminho, porque, pelo amor de Deus, tem coach para tudo, né? Não, é impressionante, você tem... Enfim, inventaram tantos, impossível você ter uma formação de coach em uma semana com reconhecimento internacional, né? Com a chancela Harvard. Basta você ter 30 mil euros no bolso que você compra qualquer chancela, inclusive da Harvard. Isso não é um problema. Bom, mas o que eu quero colocar, propósito. Cara, isso daí já foi falado, já foi esticado, já foi puxado, partindo da própria psicanálise, a questão do autoconhecimento, que é para a gente colocar em muita discussão, porque para que eu me conheça, eu preciso do teu feedback. Então, portanto, o auto não rola quando se trata de mim mesmo, tá? Ele se trata da troca, do sentar, ideias, né? O mercado hoje está gritando e mostrando para a gente que é isso, não existe quem é melhor. Talvez aquele que é considerado o menorzinho, ele vem e com uma palavra, uma frase, ele te dá a solução. E essas pessoas precisam ser escutadas. Eu acho que o grande desafio nesse momento não é o meu propósito, o seu propósito, é nós criarmos juntos, né, a este mundo que você, inclusive, otimisticamente está falando que você considera melhor, para que o todo crie um propósito que, a partir daí, então, eu tenha um propósito meu. Porque hoje, falar de propósito para alguns empresários, inclusive aqueles que não estão mal, ou até mesmo para aquele que é o funcionário, ou para aquele que perdeu o seu emprego. Falar de propósito, você está brincando, porque que propósito? Se eu não tenho visão para isso. Tá? Outra coisa, por mais que você infira, né, dentro do bem-estar, do olhar, da visão dessas pessoas, desse cliente que você trabalha, você não pode criar o propósito dele. O propósito é dele, não é teu. Então, essa questão do conforto, né? Eu sempre, quando se falava de motivação, já lá atrás, eu sempre dizia uma coisa: você não motiva ninguém, você tem que dar espaços confortáveis para que as pessoas não percam a motivação que já existe nelas. Tá? O que hoje está faltando, e é óbvio, é a tal da motivação, mas que ela parte de você ter algum lugar para chegar. Aonde eu vou chegar? Para onde eu vou? Né? O que eu quero com isso? Seja eu o empresário ou o empregado, tá bom, mas para onde eu vou? Com isso que eu estou fazendo, o que eu vou ter daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos? Os estudantes que me procuram hoje, mas eu vou me formar em medicina e eu vou me formar em administração.
Mas e aí, o que vai acontecer? Então, para mim, quando essa palavra propósito, né, ela é muito delicada, porque eu acredito que a gente só possa, né, pensar no nosso individualmente, quando nós, no nosso todo, entendermos que vamos chegar a algum lugar. Você fala das pessoas boas. O que essas pessoas boas estão fazendo juntas? Eu preciso delas juntas. Elas são uma maioria, porque a minoria que é ruim se junta com mais facilidade. Com certeza. Mas eu penso assim, eu acho que a gente pode ter propósito, você pode ter um propósito, eu posso ter outro, e a gente pode ter uma área de convergência. Entendeu? Então aqui no meio a gente está junto. Daqui para cá eu toco de um jeito, você toca de outro. Até porque isso é o respeito à individualidade, né? O respeito ao único, o respeito à diferença, enfim. Então eu percebo que podem acontecer muitos propósitos ao mesmo tempo e isso não ser necessariamente um problema. Principalmente quando você tem muito mais gente com propósitos positivos do que com propósitos negativos, a coisa vai andando, entendeu? Eu percebo assim, o que mais me preocupa não é o fato dos bons não estarem juntos ou dos ruins estarem juntos, é que muita gente consegue passar pela vida sem perguntar qual é o seu propósito individual daquela pessoa. Essa é a parte que assim, quase me aborrece, né? Porque eu acho que a gente tem uma possibilidade tão incrível, né? Eu acho que viver é tão incrível, viver é tão fabuloso, é tão cheio de oportunidades, que se a gente não se pergunta sobre isso o tempo todo, não duvida disso o tempo todo, a vida passa pela gente, né? Sim. E sem a gente perceber, né? Sem a gente perceber. A minha principal missão como professor universitário sempre foi essa. Era conseguir fazer a galera achar um propósito. Até pouco tempo atrás foi muito engraçado que uma aluna me abordou numa festa e ela veio falar comigo: professor, o senhor me reprovou. E eu não lembrava dela, 21 anos dando aula, trocentas turmas, não tem como. Eu falei: você me desculpa, eu não me lembro de você, mas eu devo ter tido razão. Eu brinquei com ela. Não, você teve toda a razão. Eu detestava aquela faculdade. Mas você foi o primeiro, não é a faculdade, eu detestava o curso, né? Não era aptidão dela. E você foi o primeiro professor que me reprovou. E aquilo para mim acendeu uma chave. Eu não levo jeito para isso, não é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu larguei a faculdade e hoje eu sou muito mais feliz. Eu falei: ótimo, cumpri o meu propósito. Meu propósito era, de um modo geral, formar administradores, focados, antenados, mas se não era aquilo que ela queria, ela estava fazendo o que ali? Enganando a quem? A vida dela? Então, eu acredito muito nisso, entendeu? Que a gente tem a possibilidade de, sabe, daquele toque divino da Capela Sistina lá, tocar a alma das pessoas, tocar o negócio das pessoas, entendeu? Tocar as empresas, tocar os empresários, os colaboradores, conseguir gerar essa percepção de propósito. Porque uma empresa que funciona bem nada mais é do que um propósito, né? É todo mundo alinhado, pelo menos de 8 às 6 está todo mundo alinhado ali. Aí de 6 às 8, cada um tem outro propósito. E eu acho isso, eu falo exclusivo com o meu colaborador na entrevista: de 8 às 6 a sua alma é minha, depois a alma é só sua. Eu também não vou te perguntar por esse horário, entendeu? Mas aqui eu preciso de você focado, eu preciso de você dedicado, eu preciso de você comprometido. Porque eu trabalho pra caramba, mas eu adoro praia, eu adoro música, eu adoro um monte de coisa boa. Eu brincava muito com meus alunos falando sobre isso. Vocês acham que o professor não faz nada da vida, só estuda? Vocês estão enganados. Essa é um personagem de muitos personagens que a gente tem na vida, né? Eu vejo desse jeito. Então, no horário do programa, você tem um propósito. Quando você está com seus amigos, você tem um outro propósito. Não que eles sejam divergentes, mas eles não são exatamente o mesmo, mas eles andam na mesma direção. Entende? Então a minha maneira de olhar o mundo é essa. Eu acho que a gente não precisa ter o mesmo propósito, a gente só precisa estar no mesmo caminho, entendeu? A mesma vibe. Vamos plantar coisas boas, vamos fazer coisas boas acontecerem, vamos criar uma corrente do bem, entendeu? Eu acredito muito nesse caminho, entende? Muito interessante. Muito interessante isso que você está colocando. Eu queria chamar a atenção do pessoal que está em casa, que eu acho que é uma coisa muito
pontual que você coloca e que a gente aqui no programa, né, já são quase 10 anos, né, fazendo a apresentação desse programa, a gente fala muito sobre isso, é o tocar o outro na sua forma mais positiva em que eu puder tocar, né? É uma outra coisa que você pontuou muito, que eu acho importante para que se pense, quem está nos escutando, que o problema não é só aqueles que são os empregados, o empregador vive circunstâncias realmente também muito difíceis. Sim. É muito impactante, porque hoje, em 99% das primeiras entrevistas que eu faço, uma das queixas dos empresários é a solidão, é o estar sozinho, é o não ter com quem dividir, porque inclusive o seu próprio funcionário não consegue entender, né? Não consegue o compreender. Às vezes, ao contrário, também a recíproca é verdadeira. Claro, isso. Mas, então, é importante que a gente pense realmente num todo. Uma empresa, ela não funciona só, né, com um administrativo, com o diretor ou com os empregados. Não importa. É o conjunto da obra que vale. Hoje é fato em que nós estamos realmente sendo obrigados a olharmos um pouco mais para os lados e tentar entender quem pode me complementar, quem pode me escutar, né? E isso é bom, a gente poder olhar para os lados é bom. Se a gente só olha para frente, a gente vai perdendo um monte de coisa, né? A gente quer chegar lá, e eu acho que não é só chegar lá, é como se chega, é quando se chega, é com quem se chega, entendeu? Eu aprendi isso vendo um filme de criança. Meu filho era garoto, passava muito aquele filme Os Carros. Tem uma hora que aquela Porschezinha charmosa vira pro Relâmpago McQueen e fala assim, a viagem começa quando você decide viajar. A viagem não começa quando você chega no seu destino, entende? Exatamente. Isso mudou a minha maneira de viajar, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Viajar pelo Brasil, viajar pelo mundo, porque você conhece gente pra caramba, de pensamentos completamente diferentes do seu, pegam as suas verdades, escarnam a sua verdade, esculhambam as suas verdades, as suas crenças, você é cheio de si, falando, pô, é assim, aí o cara te mostra que é completamente diferente aquilo. Isso vale para uma aldeia de índio que eu já visitei, isso vale para uma cidade cosmopolita como Nova York, isso vale para uma visão de um país muçulmano que eu já fui, enfim, vale para qualquer tantos outros lugares, ou dentro de um mesmo país, como você consegue ver realidades diferentes. Pega o próprio Brasil para você experimentar isso, né? Então, assim, o percurso é muito importante, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais olhar para os lados, olhar inclusive para trás, para ver se tem alguém próximo que você consegue dar uma puxadinha, entendeu? Ver se não tem alguém atrás te segurando para você dar uma porradinha, entendeu? Eu acho que vale de tudo um pouco, entende? Sim. Eu acho que olhar ao redor é muito bom. E eu acho que isso também é uma oportunidade de agora, cara. Eu vou pegar carona nessa tua, porque a gente está, olha, o tempo já estourou, nosso diretor lá, mal. Enfim, paciência, né? Mal. Mas não, é que quando o papo é bom, flui, e a gente quando vê, pô, fácil, né? vamos combinar que 25, 30 minutos não é nada para um bom papo, né? Mas pegando carona, eu sempre fui muito atento em relação a essa questão da cultura de outros povos, né? Então, eu vivi fora quase 20 anos e trabalhei muito pelo mundo todo. E para quem viaja sabe como é que funciona, você não sempre tem voos diretos, principalmente para onde você está indo, você vai ter conexões longuíssimas, né? E essas conexões, como você já não tem mais o que fazer dentro de um aeroporto, uma coisa que eu gostava muito, cara, era ir para as salas de desembarque para ver as pessoas chegando. A forma de comportamento de quem recebe, né, aquelas pessoas que estão chegando, elas mudam. Ela pode ser com um aceno, ela pode ser com um abraço, ela pode ser só com um sorriso, enfim, uma faixa. Choro, isso. Mas tem um detalhe que ele é igualzinho em qualquer parte do mundo. É o olhar de satisfação, de alegria, quando você olha e vê aquela pessoa que você não a vê há muito tempo. É igual.
Então é onde nós temos uma linguagem que ela é universal, que são os sentidos, né? Nós, hoje, né, eu tenho que usar aqui um jargão, né, porque eu acho que nem sei usar um outro, que é o brain sense, né, que são os sentidos, né, eu te falei que eu não gosto dessa coisa de americanizar as palavras, né, as expressões. Eu me comportei. Então você está comportando, você foi legal. Mas essa questão dos sentidos, né, que são iguais para qualquer um, né? Então, nós hoje, e eu acho que você, principalmente dentro do que você faz, o cuidado, porque, veja bem, a gente vinha trabalhando essa questão mesmo do relacionamento com o cliente, a minha empresa e o cliente, mas aguçando todos os sentidos dele, né? Que fosse o tato, que fosse o tato, a visão, e de repente você tira tudo, porque na verdade o cara não pode botar mais a mão em nada, quer dizer, ele está de máscara e não sente cheiro de mais nada, ele só tem a visão para aquilo dali. E aí o grande questionamento, como é que a gente consegue enxergar realmente o que precisa se nós estamos velados, né? E os outros sentidos, de repente, eles saem de circuito. O que fazer com isso? Mas lembrando que eu acho que é o sinal que realmente agora nós já fomos ao máximo, porque daqui a um pouquinho cai a gravação. Roberto, eu gostaria eu gostaria de agradecer muitíssimo, né, esse tempo de você. Prazer conhecê-lo, não te conhecia muito. Também não. Muito bom, nossa, muito bom. Foi muito bacana mesmo. Espero que outras oportunidades nos levem ou a encontros virtuais ou até mesmo pessoais. Lá um pouquinho mais para frente, os encontros pessoais, quando a gente puder dar um abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos também. Tá. E para você que está em casa, e para vocês que estão em casa, um abração, um beijão para ti, e entendam que o nosso propósito, já que foi falado disso hoje, nesse momento, não é ensinar nada a ninguém, é a gente trazer pessoas que têm visões diferentes e nós possamos refletir um pouco mais e talvez pensarmos profundamente que primeiros movimentos nós podemos ter para estar um pouquinho melhor onde estamos. E a partir daí, as coisas começam a acontecer. Gente, muito obrigado e a gente se vê na próxima semana. Roberto, um grande abraço para você e até a próxima. Tchau. Até logo.